Milton Nascimento anunciou recentemente a sua despedida dos palcos. E isso trouxe um alívio para mim e para todas as pessoas que gostam do trabalho do Milton Nascimento. E eu vou explicar por quê nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, você já me viu falando tudo a respeito da cachaça única. Cachaça mais sensacional que eu já tomei até hoje. Já falei de todas as qualidades dela, de que ela é envelhecida em 4 tipos de barris, com madeiras diferentes, inclusive uma delas é o carvalho do Tennessee, que é o mesmo usado naquele bourbon que eu adorava tomar, mas que agora eu substituí pela cachaça. Mas o que eu quero salientar é que todo mundo que comprou a cachaça, a enorme maioria voltou a comprar. Eu, por exemplo, fiz a mesma coisa. Tamanha é a qualidade dessa bebida e a categoria dela. Então, se você não conhece, a oportunidade é agora. E se você já conhece, você já sabe. Você vai comprar de novo. Basta que você clique aqui no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu, tudo junto, e você, na hora de finalizar a compra, você vai ter 20% de desconto. Desconto sensacional. E você vai fazer exatamente o que muita gente já fez, adquirir esse néctar espetacular. Eu, inclusive, já comprei a minha garrafa nova, ó, já está até aberta, que aroma maravilhoso. Então, não perca essa oportunidade, valeu? Meu amigo e minha amiga, dias atrás, o Milton Nascimento declarou que vai parar de fazer shows, que ele vai fazer uma turnê de despedida dos palcos, e isso me deixou bem aliviado, vamos dizer assim, tá? E também a todo mundo que acompanha a carreira do Milton Nascimento desde o início. Antes de eu explicar isso, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você vai visitar o nosso link aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, e você vai clicar em Seja Membro, para que você se torne sócio de um clube exclusivíssimo, o Clube de Membros VIP aqui do nosso canal. Cheio de vídeos que você não vai encontrar em lugar nenhum, novas séries, cursos, lives exclusivas, acesso a bastidores dos shows, enfim, um monte de coisas legais. Clica aqui embaixo em Seja Membro e escolha o seu plano. Por que eu senti um certo alívio quando o Milton declarou isso? Porque hoje eu e todo mundo que sempre acompanhou a carreira do Milton, a sensacional discografia que ele tem, todo mundo se sente entristecido toda vez que o Milton aparece soltando o fiapo de voz que ele tem hoje, aos 80 anos, semitonando muito, às vezes até mesmo desafinando. É muito triste. E uma voz que outrora era poderosíssima e cativante, e que foi minada por uma série de problemas de saúde, diabetes gravíssima que ele teve, e também pelo sofrimento emocional que ele teve ao longo da vida, problemas com a censura, ameaças de agentes da repressão, a morte daquele ator River Phoenix em 93, que deixou o Milton completamente arrasado. Ele declarou que ele vai fazer uma turnê de despedida dos palcos. E já declarou que ele está se despedindo dos palcos, porque ele vai continuar fazendo música. E essa turnê, ela foi batizada como Última Sessão de Música. E vai viajar o Brasil inteiro até o final do ano. Inclusive, o Milton, ele completa 80 anos de idade no dia 26 de outubro. Mesmo assim, eu não deixo de pensar que o Milton precisa se cercar de amigos sinceros e que digam para ele
que a performance dele como cantor, cara, vem decaindo assustadoramente, mesmo que a gente contextualize tudo o que aconteceu com ele. Vem decaindo muito nos últimos anos. E eu não deixo de pensar que são poucos os artistas que têm o discernimento de entender o momento da aposentadoria. Quando não dá mais para oferecer uma performance no mínimo digna. Manter uma carreira com uma dignidade até o fim da velhice, cara, é para muito poucas pessoas, muito poucos artistas. Eu me lembro agora de quem? Leonard Cohen, Johnny Cash. E, aliás, é essa dignidade exatamente que falta pro Bon Jovi, que tá passando vergonha nas turnês, cantando horrendamente. São poucos os artistas que têm o timing certo para saber a hora de parar. E certamente todo mundo que realmente gosta do Milton Nascimento sente essa enorme tristeza com a voz dele nos dias atuais. O Bituca, como ele gosta de ser chamado, ele se autodefine como o mais mineiro de todos os cariocas, e isso faz totalmente sentido para quem acompanha a discografia dele desde o início. Como eu aqui, ó. Aqui, ó. Fora os CDs que eu tenho. Acompanho, sim. Faz sentido porque as maravilhosas paisagens de Minas Gerais foram a maior influência para a música dele, como um todo. Mesmo quando ele esteve longe dali, naquele período praiano, no Rio de Janeiro, em 1972, quando ele elaborou, junto com o amigo Lô Borges e outros amigos mineiros e parceiros, como Márcio Borges, o Ronaldo Bastos, Fernando Bran, Tavinho Moura, Beto Guedes, Flávio Venturini e Toninho Horta, foi elaborado um dos discos mais brilhantes da história da música brasileira de todos os tempos, que é o Clube da Esquina. Aqui, ó, edição original da época. Cara, eu gosto tanto que eu tenho esse e tenho o Clube da Esquina 2 também, tá? Mas esse disco aqui é realmente sensacional e um dos grandes álbuns da história da música brasileira como um todo. Inclusive, esse disco, ele foi recentemente eleito pelo ótimo podcast Discoteca Básica, comandado pelo respeitado jornalista Ricardo Alexandre, como o maior disco brasileiro de todos os tempos, né? Rompendo, inclusive, aquela tradição de sempre ter o Acabou Chorare levar esse tipo de prêmio, né? Toda hora o Acabou Chorare é que levava esse tipo de prêmio e, na verdade, agora quem levou foi o Clube da Esquina. Obviamente que a carreira do Milton Nascimento ela foi celebrada por um sem número de momentos marcantes e também por uma série de artistas que, de uma certa forma, foram responsáveis também por ajudar o Milton a construir uma trajetória absolutamente sensacional. Poucos tiveram um papel tão preponderante quanto Elis Regina, por exemplo, que foi a primeira artista famosa, uma artista de renome na época, a regravar uma das canções do Milton, uma das canções que inclusive o Milton enviou para ela numa fitinha cassete, de uma maneira muito tímida. E ele fez isso na segunda metade dos anos 60. Com uma discografia muito extensa, são quase 42 álbuns, né, vamos dizer assim, alguns deles absolutamente sublimes, e com um reconhecimento de uma carreira verdadeiramente internacional, o Milton, ele sempre deixou um monte de artistas de grande porte de queixo caído, como aconteceu com o Herbie Hancock e o Wayne Shorter, que praticamente imploraram por parcerias com o Milton Nascimento, que acabaram realmente acontecendo. Um dos melhores exemplos disso aqui é esse álbum aqui, ó, o Native Dancer,
do saxofonista Wayne Shorter, né? O saxofonista do Weather Report, todo mundo conhece. Esse disco foi lançado em 1975. Essa aqui é a edição original, importada desse álbum incrível, inclusive é o Wayne Shorter featuring Milton Nascimento, tá na capa do disco, ok? E aqui, ó, tem até o selo original da primeira edição, tá vendo? Esse disco aqui é sensacional e é um disco que até hoje ele é considerado como um marco inicial daquilo que veio a se chamar posteriormente de world music, muito antes do Paul Simon aparecer com o seu álbum Graceland, né? Que também é um marco nessa fusão de sons de diferentes culturas. Mas o marco inicial, para mim, desse tipo de som, é o disco do Wayne Shorter com o Milton Nascimento. Além, inclusive, da presença tanto do Herbie Hancock quanto do Wayne Shorter nesse álbum aqui também, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, aqui, ó, que é o Milton, esse disco aqui, ó. Disco sensacional, sensacional. Esse disco aqui de 1976. E também o Herbie Hancock, ele já tinha participado do primeiro álbum lançado pelo Milton Nascimento no exterior, nos Estados Unidos, que é esse aqui, ó, outro descasso, que é o Courage. Sensacional, esse disco aqui de 68. Outro disco incrível. Fora que depois, posteriormente, anos depois, tanto o Wayne Shorter quanto o Herbie Hancock, eles voltaram a aparecer num álbum do Milton Nascimento, junto com Peter Gabriel, junto com James Taylor, junto com Pat Metheny e com o Ron Carter, num álbum chamado Angelus, que eu não tenho. Não sei por que eu não tenho esse disco. O Milton Nascimento é mais um daqueles casos, se a gente for lembrar um pouco da história dele, é mais um daqueles casos em que o acaso, um acaso muito triste, o levou a uma vida que poderia não ter acontecido. Porque o que acontece? O Milton, ele ficou órfão da mãe dele aos 2 anos de idade. E a mãe dele era empregada doméstica. E ela morreu. E ele acabou sendo adotado por uma das filhas da patroa da mãe dele. Uma das filhas tinha acabado de se casar e ela, com o consentimento da avó do Milton, ele foi adotado. E aí o que acontece? Ele saiu do Rio de Janeiro e ele foi com os novos pais para Três Pontas, lá em Minas Gerais. E a mãe adotiva dele era uma professora de música. E aí, óbvio, que o pequeno Milton, ele cresceu num ambiente totalmente propício para que aos 13 anos ele já fosse crooner de um conjunto de bailes junto com um amiguinho dele chamado Wagner Tiso. E aí depois que ele passou grande parte dos anos 60 cantando e tocando contrabaixo acústico no Berimbau Trio, junto com o Wagner Tiso e com o sensacional baterista, o Paulinho Braga, e cantando nos bares ali em Belo Horizonte, junto com o quarteto Sambacana, aqui ó, esse quarteto aqui ó, Sambacana, liderado pelo maestro Pacífico Mascarenhas, ó, esse disco aqui ó, essencial. Enfim, ele também gravando canções que inclusive não foram lançadas, ou que mesmo algumas até saíram num raríssimo compacto do W Boys, um compacto chamado Barulho do Trem. Inclusive o Milton, ele tá lá nos créditos como Wilton, né? Esse compacto é raríssimo, eu nunca peguei nem na mão esse compacto, né? E aí toda essa situação toda começou a mudar, cara, quando ele ficou em segundo lugar no segundo Festival Internacional da Canção que teve no Rio de Janeiro, com uma música que ele tinha composto em parceria com o então repórter Fernando Bran, e que foi inscrita no festival sem ele saber, pelo famoso cantor Agostinho dos Santos. E essa canção que ficou em segundo lugar foi Travessia. E aí, absolutamente impressionada com essa música, que inclusive
ela recebeu numa fitinha cassete enviada pelo próprio Milton. A Elis Regina regravou Travessia menos de um mês depois do festival. E ela já conhecia o Milton, porque ela tinha gravado antes uma canção dele, chamada Canção do Sal. E, evidentemente, que depois a Elis Regina regravou várias músicas do Milton Nascimento. Ela é importantíssima na trajetória dele. E a partir dessa história toda que eu estou te contando, a carreira e a discografia do Milton Nascimento se tornaram exemplos daquilo que de melhor a música brasileira podia oferecer, tanto para o próprio público aqui, como para o mundo inteiro. Os meus discos favoritos, aqui ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. O Racha, o Milton, o Milagre dos Peixes gravado ao vivo, o Gerais, o Milton, o Minas, aqui ó, Sentinela, que é um disco que eu gosto bastante, enfim. Lembra no começo do vídeo quando eu falei para você a respeito dos perrengues, os problemas que o Milton teve de saúde e os problemas psicológicos também, os problemas, né, de cabeça e tal? Tudo isso, toda essa carreira do Milton, ela também foi recheada de enormes problemas com a censura. Quase toda, a maioria das letras do disco Milagre dos Peixes, por exemplo, foi vetada pela censura. Os agentes de repressão do governo durante aquela década de 70 ameaçaram matar o filho do Milton Nascimento, o Pablo, que tinha nascido em 1972 e morava com a mãe aqui em São Paulo, e ameaçaram matar o filho caso ele não se afastasse dele totalmente, ou se ele comentasse as ameaças que ele estava sofrendo com alguém. Então o Milton, durante grande parte dos anos 70, ele passou sofrendo em silêncio. Por quê? Porque ele era considerado uma das vozes mais queridas do circuito universitário brasileiro de shows, cara, e ele era acusado pela repressão de ser um fomentador da resistência democrática. E sem suportar essa pressão, cara, o Milton, por muito pouco, ele não se tornou um alcoólatra irrecuperável. E por muito pouco, ele também não foi exilado, como aconteceu com o Caetano e com o Gil. E foi justamente um pouco antes dele ir para os Estados Unidos para gravar esse disco aqui, ó, mais um para o mercado internacional, que é o Journey to Dawn, que inclusive eu fiz um vídeo só para falar desse disco aqui, contar as histórias dele, mas ele tá só para quem é sócio do nosso clube de membros VIP, tá? Tem um vídeo exclusivo só para falar desse disco aqui. Então foi um pouco antes dele ir para os Estados Unidos para gravar esse disco que ele decidiu, ele mesmo, curar o próprio alcoolismo de uma maneira absolutamente heterodoxa. Ele se trancou num quarto na casa dele por 5 dias. E só quem tinha acesso a esse quarto era a empregada do Milton, que levava para ele comida e água. E segundo ele se curou do alcoolismo. E aí ele foi para os Estados Unidos, gravou esse disco aqui incrível, que eu conto umas histórias sensacionais a respeito dele nesse vídeo exclusivo para o nosso clube de membros VIP. E aí, ao longo dos anos, o Milton vem soltando discos, alguns muito bons, outros nem tanto, e chegou a esse estágio atual, infelizmente, cantando mal. Por isso que eu espero muito que o Milton realmente se prepare bem para fazer essa turnê de despedida, porque vai ser muito triste assistir a essa despedida dos palcos tendo o Milton cantando mal como ele vem fazendo nos últimos anos. Força, Milton, se prepara, por favor. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito dessa despedida do Milton Nascimento. Eu ainda vou fazer um Aposto que Você Não Sabe, um monte de histórias incríveis, mas esse Aposto que Você Não Sabe, ele será exclusivo para o nosso clube de membros VIP.
tá? Então não esquece aqui na descrição de clicar em Seja Membro para que você se torne sócio desse clube exclusivo, o próprio nome já diz, tá bom? E também aqui nos comentários, deixa a sua opinião a respeito dessa despedida do Milton Nascimento, tá ok? E também não esqueça de, né, seguir aqui o nosso canal, né, aquela coisa toda que você já sabe muito bem, fazer sua inscrição aqui, aquela coisa toda, tá bom, gente? Então, eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês. Um abraço, saúde para vocês, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.